Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula dedicada a você que irá prestar concurso para a área da saúde. E na nossa aula de hoje falaremos sobre zoonoses. São tantas informações e tantos detalhes envolvidos com este tópico que esse assunto será dividido em duas aulas, para que a exploração das informações não fique tão cansativa, porque quando o cansaço aparece, o rendimento diminui, e a efetividade do estudo desaparece. Estudar cansado, com sono, fadigado, não traz resultado. Então tenham consciência disso. Então, vamos iniciar trazendo um conceito geral, um conceito amplo de zoonoses, que irá introduzir a nossa aula e fazer você se ambientar com esse conteúdo. Então, vamos lá iniciar a nossa aula, iniciar a apresentação das nossas informações. Só aguardando aqui. Agora sim, vamos lá. Zoonoses. Professor, o que é que são as zoonoses? Para iniciar, para começo de conversa, eu vou só apagar aqui os borrões que acabaram ficando aqui, que deu problema aqui na canetinha. Agora tudo bem, vamos lá. Zoonoses, o que são as zoonoses, professor? Eu vi lá no meu edital, mas eu ainda não sei muito bem o que se enquadra como zoonose. Vamos lá. São doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas. Vamos lá, não esqueça desse conceito, pode ser questão de prova, pode surgir como um item a ser avaliado por você em uma questão. Vamos lá. Zoonoses são doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas. Os patógenos, os responsáveis por essas doenças podem ser bacterianos, virais, parasitários ou podem envolver agentes não convencionais. E podem se espalhar para os humanos por meio do contato direto ou através de alimentos, água ou meio ambiente. Então a questão pergunta: de que maneira o ser humano se infecta, contrai uma zoonose? Através do contato direto com os patógenos, ou através de alimentos, água ou contato com o meio ambiente. Esses agentes podem ser bacterianos, virais, parasitários ou agentes não convencionais. As zoonoses também podem causar interrupções na produção e no comércio de produtos de origem animal para alimentação e outros usos. Então vamos lá, em um só parágrafo, muita informação a ser internalizada pelo candidato, a ser memorizada por você, para você chegar no dia da sua prova confiante, tranquilo e com pleno domínio dessa disciplina, desse conteúdo. As zoonoses compreendem uma grande porcentagem de todas as doenças infecciosas recém-identificadas, bem como muitas das existentes. Algumas doenças, como o HIV, começam como zoonoses, mas depois se transformam em cepas exclusivamente humanas. Outros ainda, como o novo coronavírus, que causa a Covid-19, têm potencial para causar pandemias globais. Então, informações importantes. Qual foi a fonte, professor? O site da Secretaria de Saúde, lá do Paraná, traz esse conceito brilhante, e um conceito que, de fato, esclarece, e dá uma luz sobre as zoonoses. A gente vê lá no edital, vê o item, começa a estudar. A gente tem que entender primeiro do que se trata o nosso conteúdo. Então, informação, mais uma vez, retirada lá do site da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Então, conceito geral apresentado, vamos começar a explorar, adentrar um pouco mais aí no universo das zoonoses.
falando agora de prevenção e controle destas. A execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância para a saúde pública, além de raiva e leishmanioses, estende-se por outras doenças de transmissão vetorial. Assim, tais doenças subdividem-se em 3 grupos, sendo as zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde. Temos as zoonoses de relevância regional ou local e as zoonoses emergentes ou reemergentes. Então vamos lá. Para a questão de prova, temos que saber que o controle e a prevenção das zoonoses dividem-se em 3 grandes grupos. As zoonoses monitoradas, zoonoses de relevância regional ou local e as zoonoses emergentes ou reemergentes. Então, muita informação também para ser memorizada, mas vamos lá, não vamos esmorecer, vamos dar o nosso melhor. Você está estudando, tá? Em um canal que vai trazer informações concretas, são fontes que as bancas utilizam para a construção de seus questionamentos, para a elaboração de suas provas. Então você está aqui, você está no caminho certo, tá? Você vai sair dessa aula já prontinho, tá? Para responder e se dar bem em simulados e questões envolvendo este tópico. Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula falando um pouquinho mais dessas 3 subdivisões das zoonoses. Falando inicialmente sobre as zoonoses monitoradas, Você vai guardar basicamente esse conceito, zoonoses monitoradas, e fazer um link, que vai fazer você relembrar de toda a denominação dessas zoonoses. Monitoradas por quem? Por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde. Então vamos lá, muita doença aqui, são exemplificações, não tem também como o nosso cérebro memorizar tudo isso, mas a gente dá o nosso melhor. Vamos lá, que zoonoses monitoradas são essas? Peste, leptospirose, febre maculosa brasileira, hantavirose, temos também doença de Chagas, febre amarela, febre chikungunya e febre do Nilo ocidental. Se não me falha a memória, todas essas doenças fazem parte de doenças de notificação compulsória, tá? Não tenho como confirmar aqui neste momento, não tire essa dúvida, você pode tirar a dúvida e depois deixar o seu comentário aqui para outro candidato, tá? Outro aluno, ir lá nos comentários e também tirar dúvida e ter certeza sobre essa informação. Mas acho que sim, todas essas doenças fazem parte das doenças de notificação compulsória. Peste, leptospirose, febre maculosa brasileira, hantavirose, doença de Chagas, febre amarela, febre chikungunya e febre do Nilo ocidental. Outras doenças de transmissão vetorial que acometem somente a espécie humana, como a dengue e a malária, também podem ser parte integrante das atribuições da área de vigilância de zoonoses. Então temos aqui o conceito e a exemplificação das tais zoonoses monitoradas. Agora vamos falar das zoonoses de relevância regional ou local, ou seja, que apresentam incidência e prevalecem em uma determinada área, tá bom? Determinada área do território brasileiro, mas de magnitude, transcendência, severidade, gravidade, vulnerabilidade e potencial de disseminação também somente em nível regional ou local. Então, temos aqui alguns exemplos que você pode aí, complementar a leitura e adentrar um pouco mais nessas zoonoses de relevância regional ou local, porque a banca pode dar um jeito de cobrar também na sua prova. Temos a toxoplasmose, esporotricose, ancilostomíase, toxocaríase, histoplasmose, criptococose, entre outras doenças que são identificadas dentro da vigilância
como zoonoses de relevância regional ou local. Então a gente vê que realmente, de fato, as zoonoses monitoradas estão ligadas às doenças de notificação compulsória, né? Essas doenças de notificação compulsória são um guia confiável para você identificar as zoonoses monitoradas, né? Vai que a banca dá um jeito de cobrar e joga uma questão desse tipo. Já as zoonoses locais, como é dito aqui, ela se destaca, ela prevalece em uma determinada área do território brasileiro, atingindo somente, né, disseminando-se somente em nível regional ou local. E temos, para finalizar esses subgrupos, as zoonoses emergentes ou reemergentes. São, respectivamente, doenças novas, né, doenças exóticas, no caso das zoonoses emergentes, e aquelas que reaparecem após um período de declínio significativo ou com risco de aumento no futuro próximo, promovendo significativo impacto sobre o ser humano, devido à sua gravidade e à potencialidade de deixar sequelas e morte. Tais doenças podem ser incidentes ou prevalentes em outros países e, de alguma forma, envolvem uma ou mais espécies de animais no seu ciclo de transmissão, sendo introduzidas no Brasil por meio da entrada de pessoas, animais ou de fômites infectados. O que é que são os tais de fômites? São objetos infectados, objetos inanimados, né, que podem trazer vírus, protozoário ou a bactéria, né, como celular, uma sacola, uma caixa de papelão, uma máscara, uma roupa, etc, etc. Isso aí são exemplos de fômites. Então vamos lá. Zoonoses emergentes, né, são novas ou exóticas, né, porque vêm de fora. E reemergentes é porque estão reaparecendo após um declínio significativo ou risco de aumento no futuro próximo. Então elas estão reaparecendo. Então a gente vai guardar aqui e saber diferenciar as emergentes das reemergentes, embora façam parte de um mesmo conceito, só que há uma diferença sutil entre uma e outra, a gente não pode deixar nada passar, tá? Vamos lá. Então, só reforçando aqui, né, temos as zoonoses monitoradas por Programas Nacionais de Vigilância e Controle do Ministério da Saúde, as zoonoses de relevância regional ou local e as zoonoses emergentes ou reemergentes. Então, a gente encerra aí esse assunto, esse tópico específico que fala das subdivisões das zoonoses. Para qualquer grupo de zoonoses, né, qualquer um dos três que a gente apresentou aqui, as ações, as atividades e as estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses executadas pela área de vigilância se pautam em atuar e intervir direta ou indiretamente sobre populações de animais-alvo, de modo a refletir em benefício direto à saúde humana, quanto à redução ou eliminação, quando possível, do risco iminente de transmissão de zoonose. Então, embora haja classificações diferentes, né, 3 subgrupos, as ações são iguais. Ações, atividades, estratégias, prevenção e controle, ok? Todas tentando atuar e intervir de maneira direta ou indireta sobre a população de animais alvo dessas zoonoses, ok? Então, informações importantes que você está memorizando, que você está internalizando e que você vai utilizar com louvor no dia da sua prova. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Como eu falei, é muita informação, por isso mesmo eu achei, né, e acho ainda que é um conteúdo que merece ser dividido em 2 aulas para que não se torne cansativo. Vamos lá. Só dar uma limpeza aqui na nossa slide, né? Assim, toda ação, atividade e estratégia de vigilância, prevenção e controle de zoonose de relevância para a saúde pública, desenvolvidas e executadas, né, devem ser precedidas por levantamento do contexto de impacto na saúde pública,
por meio da avaliação da magnitude, da transcendência, do potencial de disseminação, da gravidade, severidade e da vulnerabilidade referentes ao processo epidemiológico de instalação, transmissão e manutenção de zoonoses, considerando a população exposta, a espécie animal envolvida, a área afetada, que é a área alvo, em tempo determinado. Então, muita informação em uma caixinha só, professor. Vamos lá. Toda ação, atividade, estratégia, né, da área de vigilância de zoonoses, né, ela precisa, sim, para ser bem construída, para ser eficaz, de um levantamento do impacto que ela causa à saúde pública, avaliando a sua magnitude, transcendência, potencial de disseminação, gravidade, severidade e vulnerabilidade, né? Esse processo todo envolve a instalação, a transmissão e a manutenção dessa zoonose. E considera-se em todo esse contexto a população exposta, a espécie de animal que está envolvida, a área afetada pela zoonose em determinado tempo. Professor, muita coisa, professor. Tá pegando pesado, professor. Vamos lá, você tem que se cobrar. Não queira assuntos tranquilos, aulas curtas, resumidas, com uma simplificação das palavras. A gente tem que estudar com fontes confiáveis, né, com informações que possuem a maior tendência a serem utilizadas pela banca. Como eu cito, né, as informações, em sua maioria, apresentadas aqui, são retiradas de manuais do Ministério da Saúde. Apenas o conceito inicial é que eu retirei, né, porque eu achei bem interessante o conceito, lá do site da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Mas todas as informações aqui são e estão presentes em manuais diversos do Ministério da Saúde. A fonte mais confiável é a fonte, onde as bancas jogam o olhar e constroem suas provas, seus concursos, suas questões. Então estamos no caminho certo. Pode ser um caminho cheio de detalhes, um pouquinho complicado, mas o importante é que a gente chegue lá, tá bom? Nada de caminhos fáceis que não levam a lugar nenhum. Então vamos lá. Rotineiramente, a área de vigilância de zoonoses deve desenvolver e executar ações, atividades e estratégias. E dependendo do contexto epidemiológico, também de prevenção, em seu território de atuação. Essas atividades são organizadas e executadas da seguinte forma: vigilância ativa e vigilância passiva. Então vamos lá, além de ações, né, execuções, atividades, estratégias, também a vigilância faz prevenção no território em que ela atua, né? Essa é a informação nova que a gente identifica nesse parágrafo. Temos a vigilância ativa e a vigilância passiva. Então nessa aula ainda vamos falar da vigilância ativa. Vamos lá. Temos as zoonoses monitoradas por programas nacionais, né, de vigilância e controle do Ministério da Saúde. O que a vigilância ativa faz diante desta zoonose? As ações caracterizam-se por serem executadas de forma permanente. Com qual objetivo? Subsidiar os programas de controles existentes para o desenvolvimento e a execução das ações de vigilância ativa. Devem-se seguir as normas técnicas vigentes dos programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde. Então, são ações, né, de vigilância ativa dentro das zoonoses monitoradas, feitas de forma permanente para oferecer um suporte, um subsídio aos programas de controle que existem. Então, essa é a atitude da vigilância ativa diante das zoonoses monitoradas. Acabei esquecendo de destacar aqui, né? Vamos lá. Temos também as zoonoses de relevância. Acabei estragando tudo aqui. Vamos lá. Não vou insistir, né? Vai que vai alongar demais a aula, é uma tentativa que não vai dar em nada, né? Zoonose de relevância regional ou local. Zoonoses reemergentes ou reemergentes. As ações aqui da vigilância ativa são iguais. Caracteriza-se pelo desenvolvimento
e pela execução sistemática de medidas que visem identificar oportuna e precocemente o risco real, o risco iminente de introdução, né, ou reintrodução de uma zoonose, ou ainda a manutenção do ciclo de transmissão de uma zoonose prevalente na área em questão, a fim de que a área de vigilância de zoonoses local possa intervir com ações de controle. Então, a vigilância ativa atua igualmente, segue o mesmo passo a passo diante das zoonoses de relevância regional ou local, ou das emergentes e reemergentes. As ações desenvolvidas nesta etapa, que também se aplicam às ações de vigilância ativa relacionadas às zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde, consistem em... Então vamos lá, só reforçando aqui. As ações desenvolvidas nesta etapa se aplicam também à vigilância ativa. A gente está falando da vigilância passiva, mas as ações que a gente vai citar agora de vigilância também se aplicam à forma ativa. Então vamos lá, relacionadas, né, às zoonoses monitoradas. Que ações são essas? A articulação sistemática com a área de vigilância epidemiológica local, para atualização quanto à ocorrência de casos humanos, sejam prevalentes ou incidentes, seja no território de atuação ou em áreas circunvizinhas, bem como de outras informações pertinentes. Monitoramento constante e sistemático das populações de animais do território de atuação. Estruturação da rotina de identificação de informações geradas pela mídia sobre a incidência e a prevalência de zoonoses na área-alvo, além de desenvolvimento de inquéritos epidemiológicos que envolvam determinadas populações de animais. Vamos lá. Articulação sistemática com a área de vigilância epidemiológica local, monitoramento constante das populações de animais, estruturação da rotina de identificação de informações geradas e desenvolvimento de inquéritos epidemiológicos. Então, tem mais um item aqui. Articulação sistemática com serviços e instituições públicas e privadas que, de alguma forma, trabalham com animais ou amostras biológicas de animais, tais como consultórios, clínicas e hospitais veterinários, pet shops, órgãos ambientais, órgãos da agricultura, órgãos e entidades de proteção animal, laboratórios, universidades, entre outros, de modo que se identifique oportuna e precocemente a introdução de uma zoonose em uma determinada área ou seu risco iminente. Professor, tantas informações, minha cabeça deu um nó, eu sei, às vezes é complicado, é um assunto novo, é um assunto que muitas vezes não faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. A gente tem que se ambientar, tem que se acostumar, tá? Porque se está lá no nosso edital, a gente tem que aprender a gostar, fazer um esforço a mais para entender tanta informação que muitas vezes é nova, tá? É um novo mundo que se apresenta para muito candidato, para muito concurseiro, concurseira. Então, a gente tem que se dedicar mais. Lê novamente, volta um pouco o vídeo, tá? Procura outras fontes na internet durante o seu estudo, para você se aprofundar, para você construir o seu conhecimento, chegar de maneira segura na sua prova, tá bom? Então, é isso, né? Na próxima aula a gente se estende um pouco mais falando da vigilância passiva. Então, aquele abraço, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Valeu!